Eu sou Fernanda Santana e começa agora o podcast da Rádio Costa do Sol. No mês de março, estamos comemorando o mês inteiro com entrevista com mulheres de destaque na região dos Lagos. E vamos falar hoje sobre dois assuntos fundamentais para as mulheres hoje em dia, que é o assédio sexual em ambiente de trabalho e a violência doméstica. E estamos recebendo para falar desses dois assuntos a advogada Letícia Delmindo. Seja muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada a todos, muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada e lisonjeada de estar aqui nessa posição tão importante, principalmente para todos os ouvintes, né, que estão aqui em uma rádio que tem um alto poder de comunicação. Letícia, eu queria que a gente começasse falando um pouco da sua trajetória, da sua escolha pela advocacia, e em que momento que você foi para essa vertente do assédio, da questão da violência, para essa área criminal. Olha, a minha trajetória não foi um sonho ser advogada. Eu sou técnica em química, comecei a minha atuação no laboratório de química e eu percebi ali que era um ambiente muito restrito, muito pequenininho, né? Você não tinha possibilidade de uma área mais da área de exatas. E eu sou totalmente comunicativa, gosto de falar, gosto de gente. Então eu falei, olha, isso aqui não é para mim. E aí prestei o vestibular para pedagogia. Também não me identifiquei, eram muitas questões de Piaget, Paulo Freire. Eu falei, acho que essa área também não vai ser legal para mim. E até que um dia eu tive um start, comecei estudando muito sobre... A gente não tinha muitos acessos à internet igual a gente tem hoje, né, para ver como é que funciona a profissão. E aí eu tive um start sobre a advocacia. Estava assistindo uma reportagem, uma entrevista, e eu falei, cara, por que não, né? Vou entrar, vou enveredar nessa área. E desde o primeiro período tive uma identificação muito grande, estudando a história do direito, o direito romano, toda aquela construção da sociedade. Eu falei, me achei. E aí eu trabalhei muito tempo na procuradoria, né, com estágio, depois eu fui para escritórios, trabalhei em grandes escritórios na capital, e até que eu me casei e vim para a região dos Lagos, para Araruama. E aí aqui eu percebia uma demanda muito grande assim, de mulheres que não tinham muito conhecimento sobre a legislação ainda estava nascendo, era aquela coisa muito recente, a gente não se falava tanto em medidas protetivas, em necessidades da aplicação Maria da Penha. Aí eu fui nessa orientação, nessa pegada, e até que eu descobri minha missão de vida. Hoje, majoritariamente, o escritório cuida de mulheres que sofreram ou feminicídio, né, que a gente trabalha com assistente de acusação, também para agressores, mas, sobretudo, mulheres. E eu fico muito feliz de poder falar isso, né, porque, durante muito tempo, as mulheres não tinham autonomia nem de pagar o serviço. Então, hoje, ela ficava assim, como que eu vou pagar, como que eu vou fazer e tal. E hoje as mulheres não, elas falam, olha, eu estou te contratando para você me passar tudo aquilo que eu posso e que eu não posso, como que eu devo agir, para você comparecer comigo em sede policial, para me instruir, me deixar, sabe, consciente do que, de fato, eu fui violada. E aí eu fui e descobri realmente a minha missão de vida, é advogar em casos de violência. Letícia, eu queria que você falasse um pouco sobre se existe uma diferença e como que essas mulheres se sentem de estarem com uma advogada mulher em assuntos tão delicados. Você acha que isso faz diferença para elas do que estarem com um homem cuidando desses casos? Olha, o profissional, quando ele é profissional, independe, tá, de sexo, orientação sexual, religião. Quando ele é profissional, ele vai estar ali atuando, né, acredito eu, né, com base na ética e em todo o olhar atento para aquela demanda. Mas quando se é mulher, né, ser mulher é muito difícil. A gente tem várias inconstantes, né? A gente tem ciclo menstrual, a gente tem fases, tem dia que a gente está se sentindo linda, maravilhosa, poderosa, tem dias que a gente, né, se acha, eu sou a pior pessoa do universo. Quando você é mãe, aí vem as culpas da maternidade. Fora isso que a sociedade já julga muito a gente. Se você é mãe e estiver, sei lá, comendo um lanche sozinha, né, não precisa nem estar acompanhado, sozinha
numa lanchonete, alguém vai questionar, cadê seus filhos? Com quem você deixou? Se ela estiver saindo, então, aí ela é muito mais julgada. E eu acho que a mulher tem mais esse olhar atento, né? De você é livre, você pode trabalhar fora, você pode ter sua renda, você pode ter seu cartão de crédito, e você vai ser mãe, e você vai ter suas dificuldades, e tá tudo bem. Então, eu acredito que quando você é mulher e atua, você acolhe mais. Eu sinto isso, pelo menos, né? Doutora Letícia, quando a gente fala de violência doméstica, a gente tem uma visão muito geral de que essa violência é só uma violência física e de que ela atinge só certas classes sociais. Eu queria que você falasse um pouco realmente sobre a realidade da violência doméstica. Quais são os outros tipos de violência e que tipo de mulheres ela atinge? A violência doméstica hoje, ela está na nossa sociedade, ela existe, ela é real. E bem como a lei fala, só reforçando que independe de orientação religiosa, de classe social. A gente hoje já presencia diversas atrizes, mulheres famosas que declaram sobre vivenciarem um relacionamento violento. Temos juízas, delegadas, e então independe disso, né? Além do mais, também houve essa ampliação para casais homoafetivos. Então, as mulheres que vivem em situação de homoafetividade, elas também estão abraçadas pela Lei Maria da Penha. E agora também as mulheres trans, né? Basta você se sentir naquela orientação como mulher e ter a sua vulnerabilidade ali presenciada. Então, uma delegada, ela tem posse de arma, ela tem porte. Então, ela também pode sofrer um tipo de violência. Uma empresária muito grande, muito famosa, ela pode ter as suas contas bancárias, né, atacadas. E a gente também tem essa questão de só bater. Ou então, muitas falam assim, ele não me bate, ele não me bate. Ele me chama de vagabunda, de mulher imunda, de mas ele não me bate, ele nunca encostou a mão em mim. Mas é aquela violência psicológica, que a mulher, né, se sente cada vez inferiorizada, se sente incapaz, se sente impotente. Então, a gente tem que estar sempre atenta às questões da violência. Tem a física, que todo mundo já conhece, bater, chutar, empurrar. Tem a violência psicológica, que você age na cabeça, mas tem aquela violência também moral, que você ataca nas redes sociais. Hoje acontece demais. Você pega uma foto da mulher, você consegue manipular, tem inteligência artificial, você xinga, diminui aquela mulher ali naquela publicidade, né, que hoje a rede social está aí, o WhatsApp tem uma forte divulgação, então você consegue diminuir, menosprezar, difamar, né, atacar a religião da mulher. Tem a violência financeira, de você atacar as contas bancárias dela, às vezes são contas conjuntas, você raspa a conta, ou então tem empresas juntas. Hoje, a coisa mais fácil que tem é você montar um CNPJ, construir um negócio, empreender com aquela pessoa. Aí você vai lá, raspa tudo daquela... Então, são inúmeras, e você não deixa a pessoa agir de forma alguma. E tem mulheres concursadas que o cartão é entregue para o companheiro ou para outra companheira, que tem todo um domínio sobre a pessoa. Então, você acaba se tornando uma pessoa em vulnerabilidade. Então, hoje, classe social não define violência, tá? Orientação sexual também não define. Todas aquelas pessoas que são incluídas como mulher são abraçadas. E hoje a gente também tem uma vertente, que é a Lei Henri Borel, que praticamente é uma cópia da Maria da Penha, que são para as crianças também, que são seres extremamente vulnerabilizados na sociedade. Você vê, a criança, ela não tem uma força para falar, eu não quero que me toque. Todo mundo vai lá, quer abraçar, apertar a bochecha, tocar no corpo da criança de uma forma. E durante muito tempo, se você falasse com a criança, não faz isso não, vai ser uma criança birrenta e tal, você acabava tolindo aquela criança, como se fosse permitido alguém tocar naquele corpo. Então, por isso, hoje também a gente tem a lei Henri Borel, diante da criança que sofreu o assassinato, e ela também está abraçada. E eu sempre falei, eu tenho filhos, eu sempre falei com os meus filhos, se você não quer, você fala, não quero que me toque, porque é o respeito do seu corpo. Eu sou adulta, eu sou madura para falar, não,
Não, que isso, né? Que a gente até brinca, fala, mas não me toca. Tem pessoas que têm a mania. E aí você fala, ó, por favor, não me toca. Porque é o nosso corpo, é o nosso templo. E aí as pessoas precisam respeitar. Então as crianças não têm isso e hoje também já são abraçadas pela lei em Ribeirão. As crianças também podem ter medida protetiva, as crianças também são violentadas. Então essa também é uma questão que a gente já consegue um pouquinho tratar e é na nossa sociedade, diante também das redes sociais, que é boa para isso, para ter essa divulgação, a gente já consegue ter um conhecimento mais popular de que, sim, a mulher em situação, independente da classe social dela, independente da religião, independente da orientação sexual, ela vai estar abraçada pela Lei Maria da Penha. Assim como também as crianças que estiverem nessa situação de vulnerabilidade também estarão abraçadas. E não é só a violência física. Doutora Letícia, quando a gente fala da questão da violência financeira, de que forma que o sistema judicial, de que forma que as leis têm protegido as mulheres com relação a isso? Olha, isso é uma pergunta muito interessante, porque é muito difícil, né? Quando você tem uma conta conjunta com a pessoa, são os dois que podem manipular. Então, você precisa urgentemente registrar uma ocorrência, né, de violência. Normalmente, a patrimonial está atrelada a uma outra, uma ameaça, um stalker, né, que é a perseguição. Então, você consegue colocar isso em sede policial, você consegue pedir uma medida protetiva e imediatamente já comunica os bancos, as instituições financeiras, né, do que está acontecendo para que, se houver alguma retirada, isso você pode entrar com uma ação indenizatória e pedir o ressarcimento. Não só ao banco, mas também à pessoa que cometeu aquele desvio, né, das transações financeiras. Porque às vezes são até por Pix mesmo, você tem acesso à conta e você faz. Então, você falou da questão da medida protetiva. Eu queria que você explicasse o que é a medida protetiva e se ela tem, de fato, ajudado a defender as mulheres, se ela tem protegido as mulheres. Medida protetiva, ela normalmente está atrelada com algum tipo de violência que você sofre. Essa violência você vai em sede policial, registra, mas também não precisa necessariamente, popularmente, né, o mais comum é ela estar vinculada a um registro de ocorrência. Mas não é necessário, você pode ter uma medida protetiva, que funciona como um antibiótico quando a gente está doente. A gente está muito doente, está com a garganta toda fechada, aí você toma aquele antibiótico, no dia seguinte você já está bem. Então, você está passando por uma situação que talvez não é identificada como um crime, mas é uma situação que está te atrapalhando, te cerceando o seu direito de ir e vir, e você precisa parar aquela pessoa. Então, você faz uma medida protetiva, é um pedido mesmo ao juízo, comunicando que você quer o afastamento daquela pessoa que você entende como agressor. O juiz, o Ministério Público vão analisar aquela situação, que não precisa, repito, não precisa estar atrelada, mas normalmente é atrelada a um registro de ocorrência. E aí ele vai analisar aquelas condições e aí vai dar a medida protetiva de urgência. Afastamento do lar, proibição de comunicação com a vítima, seus familiares, vizinhos, e aí, dependendo da situação, entrega da arma, comunicação ao batalhão, ao que a pessoa serve, caso seja militar, ou a Forças Armadas também, caso você tenha vínculo, ou a sua instituição que você trabalha. É todo um passo a passo, também dá um direcionamento para aquela vítima, em caso ocorra a quebra da medida protetiva, né? Você responde por isso, a resposta é uma prisão. E você também tem os órgãos que você pode entrar em contato. Se você tiver advogado, você pode entrar em contato com o advogado aciona esses órgãos, ou já pede a comunicação imediata à autoridade policial. Mas também você entra em contato com a Guarda Municipal. Hoje a gente tem a Guarda Municipal nos municípios, a maioria dos municípios, né, que tem uma forte atuação. Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, você entra também com a Segurança Pública. A Segurança Pública já tem um canal para poder ter ciência daquela violação e automaticamente você é protegida. Se tiver um registro de ocorrência, você registra aquela ocorrência, em sede policial mesmo você pode fazer esse pedido da medida protetiva, ou você faz o registro de ocorrência. Às vezes você tem uma violência, mas não reside com a pessoa, você está de uma forma online.
mas você não precisa da medida protetiva. Outras você precisa do afastamento daquele agressor, uma tentativa de feminicídio, um acesso às contas bancárias, isso também vai estar ali naquela medida protetiva, proibição de acesso às contas enquanto não resolver a questão patrimonial do casal. São várias implicações, né? Visitação das crianças, você tem que achar uma pessoa intermediária para dirimir aquela situação quando a visitação do progenitor, né, ou da progenitora. Então, a gente fala assim, medida protetiva. É a medida, mas normalmente está abraçada com um registro de ocorrência e todas aquelas situações que qualquer casal vivencia, né? De filhos, de contas, de partilha de bens. Então, são várias situações que englobam. Doutora Letícia, você falou dessa questão da pessoa acionar a guarda municipal, a polícia, o bombeiro, quando essa medida não é respeitada. Na sua opinião, esse sistema está funcionando bem? A mulher pode confiar que se a medida protetiva não está sendo respeitada, ela vai ligar e ela tem tido esse socorro da polícia, da guarda? Você acha que isso tem funcionado? Não falando só localmente, mas você acha que esse sistema está funcionando bem? Olha, de uma forma geral mesmo, eu acredito que está funcionando sim. Tá? Principalmente quando eu trabalho com agressores, eu falo, recebeu a intimação da medida protetiva? Bloqueia, não fala com ninguém, procura uma pessoa, caso tenha filho, para intermediar essa situação, porque em caso de qualquer descumprimento, você tentar entrar em contato com a vítima, Letícia, mas eu mandei um Pix para ela, mas dependendo da mensagem do Pix, vou cortar sua cabeça, igual já aconteceu, situações lá no escritório, eu vou cortar sua cabeça se você não tirar essa medida protetiva, eu vou pegar a criança, eu não vou devolvê-la, por Pix, tá? Encaminha a pensão. E aí, já pelo Pix, já fala ali, se eu não vou entregar a criança e você vai se ver comigo. Isso já são quebras da medida protetiva. A prisão é imediata. E eu posso falar com toda a certeza do mundo que eu faço muita audiência de custódia, né? A audiência de custódia é quando as pessoas são presas e dentro de 24 horas o juízo tem que ouvi-las para ver a necessidade daquela prisão, se é justa, se é possível responder em liberdade. E eu posso afirmar, de todas as pautas que eu venho acessando diariamente, os casos de violação de medida protetiva são absurdamente extensos. Tem muitas violações. Então, hoje, se tem uma coisa que está prendendo, é o descumprimento da medida protetiva, sim. Então, por isso que eu reforço sempre. Havendo uma situação de violência doméstica, familiar, procura um profissional para você fazer aquilo com toda a segurança. Porque também tem casos que as pessoas falam para assustar, né? Utiliza, eu quero uma medida protetiva para assustar. Assustar, meu amor, é atrás da porta, você vai dar um susto na pessoa, manda uma piada de mau gosto, isso é assustar. Agora, usar os meios públicos, né? A autoridade policial, o juízo, Ministério Público, advogado, para poder assustar o outro, eu acho que você já foge completamente da esfera do objetivo da Maria da Penha, que é proteger mulheres em condições de violência doméstica e familiar. E eu queria que você falasse um pouco sobre o Poder Judiciário. Você acha que o Poder Judiciário está com uma visão menos machista quando ele julga esses casos? Porque antigamente a gente escutava muito falar, mulher de malandro, apanha porque quer, gosta de apanhar. A sociedade tinha muito essa visão, né, da mulher que apanha. Ela chegava ali já com vergonha, como se ela tivesse que ter vergonha de estar passando por aquilo. Você acha que esses juízes que estão julgando o caso, a visão deles está menos machista? Eles têm um olhar diferenciado sobre o que essas mulheres estão passando em casa? Eu vou responder como professor de faculdade, depende. Aquilo que eu tenho vivenciado, né, eu tenho observado um judiciário muito mais atento. Mas é aquilo, são lutas, né? A gente não conseguiu a medida protetiva do dia para a noite. A gente está aqui falando de situações de vulnerabilidade feminina, de violência doméstica. Foi uma luta. Teve uma mulher que passou por um grande transtorno na sua vida, ficou de cadeira de rodas, que teve um grande agressor, que era o seu marido, que voltava para casa, que foi baleada dentro de casa, que, sabe? E isso, para virar lei,
foi uma briga muito grande, foi uma luta muito grande. A gente teve casos no passado que a Ângela Diniz, né, que foi assassinada aqui no município próximo, em Búzios, e que virou homicídio. A gente teve casos da Daniela Pérez, né, que foi uma atriz muito famosa que foi assassinada. Você olha aquilo, você fala, bem, na época eu era criança, vivenciei, né, aquelas reportagens, eu entregando a minha idade. Mas são processos que a gente vai vivenciando e que a gente vai mudando. Mas dentro da nossa educação, é um passo muito pequenininho de formiguinha. Então, é você falar para o seu filho que não tem problema ele brincar de culinária, é você falar com a sua filha que não tem problema ela gostar de bola. São desconstruções, né? De que a criança pode ter um cabelo curto, ela é criança, que ela pode receber um brinquedo na cor azul, na cor laranja, o menino pode usar rosa. Essas desconstruções, isso eu estou falando das nossas realidades, né? Porque o machismo e o sexismo está muito dentro da gente. Às vezes a gente está reproduzindo um ato machista ou cantando um samba aí do Zeca Pagodinho, que já até se retratou da faixa amarela, que eu vou dar uma facada nelas. Então, né, já tive mulheres de todas as coisas. Você reforçar isso está dentro da nossa sociedade. E você mudar e alterar não é do dia para a noite. Então, eu vivencio, sim, grandes transformações dos magistrados, homens, mulheres. Eu já até presenciei situações em que homens são menos machistas do que mulheres, magistradas, tá? Em que tem todo um cuidado na hora de sentenciar e trazer aquela sentença o mais justa e coerente possível para a mulher. Já presenciei. Mas também já presenciei grandes desrespeitos, em júri, falando da questão do corpo da mulher, da forma como ela está nas redes sociais. Ela foi assassinada, feminicídio, pai matou na frente da escola, mas eles querem atacar a mulher porque ela estava de biquíni na rede social. Se for um homem, ninguém nunca vai julgar o fato dele estar lá de sunga bebendo uma cerveja. Mas se é a mulher, isso não é legal para ela, isso fica feio, né? A roupa que a mulher usa, mas com essa roupa, com esse short, com essa saia, o que ela estava pedindo? Ela não estava pedindo nada, ela só estava saindo com as amigas. Mas os homens podem sair no carnaval, né? A maioria, na verdade, no carnaval não, né? Sempre. Os homens estão sempre de sunga para lá, entram no mercado e tal. Hoje que os mercados já falam, tem que ir de blusa, tem que botar uma blusa e tal. Mas do nosso dia a dia, então a gente ainda tem essa cultura e muitos homens são presos por estupro, de condenações de estupro, por isso. É casado, eu sou casado, eles chegam em sede policial e falam: eu sou casado com ela há 10 anos. Isso é obrigação e dever da mulher. Mas a nossa lei mudou em 2002. Né? Até então, qual era o conceito da mulher honesta? Era que não tem nome no SPC e Serasa? Não. Era a mulher que não tinha tido relação com outro homem. Então, olha, né? Tem um tempo atrás, não muito tempo, que a mulher divorciada era aquela mulher que tinha segregada da família, da sociedade. Hoje, quantos divórcios tem que a gente fala... Até assim, não está bem? Divorcia. Hoje, a gente tem líderes religiosos que também... É muito difícil isso, tá? Na questão religiosidade, é muito complicado, porque entra em outra esfera, o casamento é para sempre, e você tem que manter aquela situação. Mas já tem pastores, já tem padres falando, olha... Aqui realmente extrapola a questão da religião. Você não está se sentindo bem, você não está vivendo bem, você está vivendo uma situação de violência. Eu já presenciei líderes religiosos falando isso. Então, os magistrados também estão mudando. Tem muito curso, tem muita gente falando sobre isso. Tem uma outra situação que acontece no Tribunal de Justiça, que é muito importante, que são os grupos reflexivos. Eu também não sou muito a favor das condenações, né? Porque eu acho que a sentença, a condenação, a prisão, não vai mudar a sua forma de pensar. Mas quando você encaixa aquele agressor num grupo reflexivo, eu já vi vários homens falando: poxa, gostei da palestra daquela psicóloga. Pô, gostei da... Eu nem sabia, eu cometi isso daqui, eu nem sabia. E ela nem me registrou disso daqui, não, de difamação. Mas eu falava mal pra caramba da mãe dos meus filhos. Então, essa mudança de pensamento são desconstruções e construções ao longo de toda uma existência. Mas, sim, tenho observado sentenças mais favoráveis a mulheres.
e as legislações também, e a gente aplicando. E principalmente quando alguém, principalmente em júri, vai falar alguma coisa, a gente pode interromper aquilo e falar que aquilo é uma grande violação, e os próprios magistrados também já estão fazendo isso. Doutor, aqui o senhor não pode utilizar esse tipo de vertente defensiva. O Ministério Público também já via atuando na capital, aqui em Cabo Frio, em Arraial, esse tipo de conduta. Então, eu acredito que sim, devagarzinho a gente está em muita luta, a gente está alterando essa forma de pensar. Doutora Letícia, eu queria que você me tirasse uma dúvida. Houve mudança, por exemplo, com relação a mulher não poder tirar a queixa? Houve essa mudança com relação à Lei Maria da Penha, da mulher, às vezes, com medo, ela vai lá e tira a queixa e ela não pode tirar mais? Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Sim, a questão do registro de ocorrência, por isso que eu falo que a questão de assustar, eu vou assustar, eu vou trazer um medo para fulano, para ele ver o meu poder. Esse susto traz grandes consequências. Um tempo atrás, era possível sim, você registrava a sua ocorrência, você ia lá, ele me bateu, deu um tapa na cara, aí você arranhou ele, foi vias de fato, né? A mulher passava um tempo, a pessoa esfriava, porque também tem um ciclo de violência, tá? Você vai lá, causa violência, aí depois vem a fase da lua de mel, que fica tudo bem, fica tudo estável, e depois vem de novo aquela violação. Então, a mulher registrava a ocorrência, chegava em casa, o cara viu que deu algum problema, o cara ou a companheira via que dava algum problema, ela ia lá, ele sossegava, né, em relação ao respeito, tá? Porque qualquer coisa que ele viesse a fazer, eu falo ele que é o comum, tá, na nossa sociedade dos relacionamentos heteronormativos. E aí ela ia lá e falava, bem, ele sossegou, também não vou prejudicar, é pai dos meus filhos, tem toda uma questão, a gente tem bens a partilhar. Aí ela ia lá, retirava aquela queixa. Tempos depois, voltava. Só que isso não acontecia com a Ana. Acontecia com a Ana, com a Joana, com a Maria, com a Fernanda, com a Letícia, com a Leila. Acontecia com várias mulheres ao mesmo tempo. E aí a questão da alteração legislativa é, se for um caso de violência doméstica, nós não vamos retirar a queixa, porque isso vai levar para a audiência, para verificar, porque pode ser que, de fato, essa mulher esteja vivenciando uma questão de violência, e a gente passando, e ela vai lá, porque ela tem esse poder de retirar a queixa, e aí depois, um tempo depois, voltava de novo. Então era cíclico. Registrava, tirava. Depois voltava lá, registrava, tirava. Registrava, tirava. E isso vai mexendo na máquina pública, interrompendo esse ciclo. E aí, com isso, a alteração foi que virou uma questão mesmo da sociedade, e o Ministério Público é o autor dessa ação. Então, você vai para a audiência, na audiência, aí você escolhe, diante com o advogado que você contratou, o defensor ali, que vai te orientar, Ministério Público, aí você vê o que você vai falar na audiência, se de fato aconteceu, se de fato não aconteceu, se de fato aconteceu e resolveu aquela questão, se saiu de casa, se não saiu, se voltaram e tal, mas você vai agora para a audiência. Não tem mais essa de ir para a delegacia, eu vou retirar. Ah, não, me perdoa, eu vou retirar. Não tem essa possibilidade. O registro de violência doméstica está lá. Doutora Letícia, outra dúvida, né? Aquela expressão, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu queria saber se um familiar, um vizinho, outra pessoa pode fazer essa denúncia de violência? Pode. E a gente tá vendo como a sociedade demora a evoluir? A gente fala que em briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher. E era isso que acontecia mesmo, tá? E as pessoas até hoje vê vizinho, vê gritando, vê berrando e fala, olha, eu não vou me meter nisso, porque daqui a pouco eles vão se resolver e vai ficar feio para mim. Então, você pode, porque é uma questão mesmo da vulnerabilidade em quantidade de feminicídios. A gente fala assim, nossa, aumentou tanto o feminicídio, porque agora estão ocorrendo registro. Então, agora você fala que aconteceu aquilo pela condição. A gente fez 10 anos da lei, é de 2015, a lei de feminicídio. Nós fizemos 10 anos. E antes as pessoas havia até uma briga legislativa de a gente já tem homicídio, homem era homem, um ser humano, para que mais uma... Mas era justamente essa questão, pela questão de vulnerabilidade da condição daquela pessoa. E se o gênero for feminino, está matando porque é mulher, porque tem uma condição de superioridade,
aí entra na lei do feminicídio, e entra mesmo, e hoje a gente já está pacificado e a gente já reconhece que casos passados, fala, isso aqui era um feminicídio, Daniela Pérez foi feminicídio, Ângela Diniz foi feminicídio, que tiveram penas super injustas, né, diante das condições. E houve essa alteração, então, de fato, é importante a gente sempre estar atento a esses sinais. A gente tem acompanhado na mídia, né, esse caso recente dessa jovem que foi encontrado o corpo, né? E infelizmente a gente assiste a reportagem, a gente acompanha e de certa forma a gente fica tentando achar um outro motivo, né? Uma outra explicação, um tráfico de drogas, outro envolvimento. E infelizmente a gente acaba caindo na questão do relacionamento, né? A questão desse companheiro. A gente fica tentando procurar outras explicações para o que acontece, infelizmente acaba caindo nessa questão do companheiro. Sim, sempre, né? Não posso falar sempre, mas em grande maioria, diante daquilo que a gente vivencia, às vezes a gente não quer acreditar, né, que o pai seja um agressor daquela criança. A gente não quer acreditar que houve um relacionamento. O que é um relacionamento? Ele baseado em situações boas, momentos bons e agradáveis, em situações mais complicadas e momentos difíceis de financeiro, momento de um desemprego, né? Mas a gente prioriza sempre o bem-estar do outro. E como a gente já tem essa educação de um querer mandar no outro, da mulher ser submissa, da mulher conquistar o voto depois, da mulher separada, da mulher... Então, isso a gente tem dificuldade de aceitar, não, sim, eu vivencio um relacionamento abusivo, eu vivencio um relacionamento que tem aqui todas as características de uma violência doméstica. A gente se nega a isso, a acreditar que o outro é capaz daquilo. Não é possível que agora tenha um pai envolvido nessa questão, a menina ficou desaparecida, né? A gente nega que isso aconteça, né? E por isso que as pessoas também não se metem, porque às vezes não acreditam. Fala assim, não é possível, não é viável, né, que um pai possa estuprar um filho, não é viável que um namorado possa matar aquela pessoa porque ama tanto. Mas a Vitória, hoje, infelizmente, amanhã vai ser uma outra mulher, e a gente também já teve outras Vitórias, Eloá, Ana, Ângela, Daniela. E isso, enquanto a gente não falar, não colocar a boca no trombone, não berrar as questões da violência, não deixar isso cada vez mais público, notório, se dessa forma que já está... Porque uma coisa a gente tem fato, não pode bater em mulher. Qualquer homem, qualquer mulher que você pergunte, até criança, não pode bater em mulher, não pode bater. Ó a Maria da Penha aí, sempre vai falar. Mas... quando acontece com você, você consegue entender que é uma situação de violência? Muitas vezes não, porque você quer negar que aquele fato, e dá muito trabalho, tá? Registro de ocorrência, medida protetiva, polícia, audiência, partilha de bens, visitação das crianças. É uma trabalheira imensa, é muita coisa para resolver. E às vezes você só está aqui e ali, só não quero que isso aconteça comigo, eu só quero viver em paz, só quero acordar de manhã, botar meus filhos na escola, fazer o almoço, fazer meus trabalhos manuais, ou então acordar de manhã, botar as crianças na escola, trabalhar, ou então eu só quero trabalhar, acordar, trabalhar, fazer minha academia e viajar no final do ano, viajar nas minhas férias. A gente não quer problema. E aí o problema está dentro de você, está dentro da tua realidade, está dentro da tua família, está dentro do vizinho, está na tua irmã. E às vezes você vai se negando, né? Ou às vezes você alerta a pessoa, olha, eu acho que você está vivenciando um relacionamento abusivo. E a pessoa não quer ver. Ela não quer ver porque ela não quer enfrentar toda aquela burocracia que é. E aí a gente tem essa tendência a negar, de achar que o pai jamais vai fazer isso com o filho, porque a função do pai é proteger e direcionar o filho, jamais vai acreditar que um namorado... Mas aí você vê que são as pessoas mais prováveis de terem cometido aquele assassinato, que é um feminicídio. Doutora Letícia, você falou um pouco sobre a questão, né, da educação, da orientação das crianças com relação a isso, mas que outras medidas você acha que o poder público, o poder judiciário, que as famílias poderiam começar a ter para a gente tentar diminuir essa violência doméstica? O conhecimento liberta, né? Já dizia Paulo Freire,
E aí, na minha faculdade de pedagogia, peguei isso para a vida. Realmente, o conhecimento tem esse poder libertador. Quando a gente sabe dos nossos direitos, quando a gente sabe o que fazer, a gente vai galgando, né, situações e momentos que vão nos abrindo caminho e mostrando para a gente que tem outras possibilidades. Dentro de 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, não é possível que você não se encaixe de conhecer uma pessoa legal, bacana, que tenha um pensamento como o seu, de querer coisas, de levar coisas positivas, de crescer, de buscar, né? Mas, às vezes, a gente fica preso naquelas questões mesmo, traumas infantis, né? E aí, olha, Fernanda, para você ter ideia, até questões de cabelo, né? Antes, vou entrar aqui no assunto racial. Hoje eu estou aqui com o meu cabelo todo cacheado, mas nem sempre foi assim. Eu tinha uma vergonha imensa do meu cabelo ruim. Meu cabelo é duro. Meu cabelo já foi cortado para poder arear a panela, numa brincadeira. Olha como a gente é criada numa sociedade que não dá essa possibilidade. Então, o conhecimento, quanto mais a gente tiver, mais a gente vai passando para os filhos. E você não vai querer que o teu descendente, né, tua prima, tua irmã, teu filho, teu neto, sofra o que você já sofreu. Então, hoje, eu tento trazer essa educação aos meus filhos, aos meus clientes, de que você pode ser o que você quiser. Teve agora, dia 8 de março, esse mês aí, eu assisti um vídeo que falava exatamente sobre isso. Sobre quem é um bombeiro muito poderoso, quem é um ótimo cirurgião. E a maioria das crianças colocavam outros homens, né? E aí você vai ver, quando mostravam, eram mulheres que faziam... Grandes descobertas que a gente teve na nossa sociedade foram feitas por mulheres, mas a gente não é exaltado nisso, né? Até Grécia Antiga, a gente tinha a deusa Safos, que foi uma grande escritora, uma grande pensadora da Grécia, que não foi trazido isso, né? Que hoje ela morava na ilha de Lesbos, que fala sobre a lésbica. Lésbica vem dessa condição. Então, você trazer o conhecimento, é buscar o conhecimento, parar de achar que a internet é terra sem lei e falar um monte de bobagens, que as pessoas adoram. Você toma uma coragem ali na internet, aí você vai com a ponta dos seus dedos, igual um foguete, digitando várias violações de direitos humanos, de desrespeito às mulheres, das pessoas LGBTQIA+, e você vai achando que está tudo bem. Só que você tem um controle sobre isso também. Então, eu acho que, como a educação liberta, a gente tem que ter conhecimento. Do mesmo jeito que você vai responder de forma ofensiva, hoje você não precisa ir para as Barças, né, que eram aqueles livros gigantes, imensos, que você estudava a tarde toda para ler biblioteca. Não, você vai lá no seu Google, no seu celular, no seu iPhone, onde você estiver, no seu computador, você digita uma expressão e automaticamente você vai ter acesso a várias informações. Então, ali você já pode saber o que é racismo, o que é injúria racial, o que é um assédio moral, o que é uma importunação sexual, o que causa ali você desrespeitar o outro, falar que o cabelo do outro é ruim, então, que é uma injúria racial, que pode ser um racismo. Isso são questões, assim, primordiais. Então, acho que nós, como pessoas de sociedade que têm capacidade, cognição plena, levar para alguém um conhecimento e alertar também, né? Eu sempre falo isso com os meus filhos. Olha, piadinha não é piada, isso é crime, isso é desrespeito. Chamar o outro de, desculpa a expressão, viadinho, sapatão, neguinho, isso tudo tem violações de desrespeito e a gente tem que desconstruir isso. A sua mãe é preta, a sua mãe tem um cabelo ruim, e meu cabelo é ruim? Não é. Então, fulano, é homossexual. Isso traz o motivo de ser piada? Não. Então, a gente tem que parar com isso. Então, a gente tem que diminuir isso na sociedade, passinho de formiguinha, mas sempre mostrando isso, né? E também, assim como a rede social acaba sendo um grande campo para ser grande violadora de direitos, a gente também tem muitos conhecimentos ali. Hoje, em vídeos rápidos, em vídeos curtos, você consegue pegar um conceito de uma coisa e então transforma aquilo para o bem, sabe? Transforma aquilo para coisas produtivas. Faça o bem, divulgue o conhecimento. Às vezes tem uma ótima pessoa, um excelente entendedor de segurança pública, poderia lhe falar que é importante a beça a gente
tomar tais atitudes ou evitar tais falas, queriam engrandecer a beça, a sociedade, as crianças, né? Eu acho que sempre a gente tem que começar pelas crianças, valorizando as crianças, aquelas que estão entrando aí, os jovens, os adolescentes. Adolescente, então, é um campo minado ali. Ele faz de tudo, comete várias violações e não tem a mínima noção daquilo ali. Então, chama para sentar, puxa para a realidade, bota aqui, ó, menos tela, vamos ler, vamos buscar, ou então que seja tela, mas que seja uma tela consciente, para divulgar conhecimento e diminuir essas violações, porque acontece muito, muito. E a gente sempre paga por isso. Não fica barato. Doutora Letícia, falando da parte boa e dos desafios de ser mulher, a gente também tem outro assunto que, infelizmente, as mulheres ainda têm que lidar no dia a dia, que é o assédio sexual no ambiente de trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é definido como esse assédio sexual no ambiente do trabalho. O que é esse assédio, o que enquadra nele e o que não enquadra. O assédio, ele está sempre ligado, né, numa questão de hierarquia. Vai ter o chefe, vai ter a pessoa vai estar sempre subordinada a alguém. Né, isso pode acontecer em ambiente de trabalho, como também professor-aluno. Então, aquelas piadinhas, sabe, constrangedoras, assim, você fala do corpo da pessoa, às vezes, a OAB tinha uma campanha muito legal que isso não é piada, isso não é cantada, isso não é piada, isso é assédio. Porque é justamente sobre isso. O assédio, ele vai te elogiar, mas vai te diminuir, sabe? Nossa, que decote maravilhoso. Então, isso está realçando as suas melhores partes. Isso são assédios. Você não toca, mas você constrange a pessoa num grau assim que ela se sente extremamente mal de estar naquele ambiente, seja na escola, seja no trabalho, seja, né, na relação. Então, normalmente, o assédio está ligado a essa questão do constrangimento. E, normalmente, o constrangimento ele vem disfarçado de piada. Então, você vai fazer um elogio para a pessoa, diminuindo a pessoa. Nossa, que mulata incrível, samba pra mim, sabe? Você está sempre ali trazendo aquela inferiorização daquela pessoa que já está subordinada a você. E a gente tem uma outra situação que acontece também, e pode ser em lugares públicos ou privados, que é a importunação sexual. A importunação sexual ele já tem mais daquele toque, da ejaculação no ônibus, de apalpar as nádegas de alguém, de você se tocar na frente da pessoa, de você tocar a pessoa, de você forçar um beijo. Isso é a importunação sexual e pode também acontecer no ambiente de trabalho, tá? Você pode ser importunada sexualmente no seu ambiente de trabalho, mas também pode ser no público, pode ser num bloco de carnaval, pode ser numa lanchonete, pode ser em qualquer lugar. E hoje as mulheres estão num índice de importunação e assédio absurdos, assim, é como se não houvesse nenhuma legislação, e ali você fica, bem, não é violência doméstica, porque eu não tenho nenhuma relação com essa pessoa, mas eu sou subordinado a ele, e aí a lei te protege nesse sentido. Cabe medida protetiva? Olha, no escritório eu não trabalhei ainda que pudesse ter uma medida protetiva nessa situação, mas eu sei casos que tem sim de medida protetiva quando tem esse vínculo de trabalho. E, doutora Letícia, no caso de uma empresa, responde o funcionário ou responde a empresa? Ou respondem os dois por esse crime? Podem responder os dois, porque a empresa está ali... depende. Se foi comunicado, se a empresa tem um RH, se foi informado isso... e a empresa quedou-se inerte, não fez nada para mudar aquela situação, aí a empresa também responde, porque ela também é responsável por aquelas pessoas que estão ali naquele ambiente de trabalho. O objetivo, né, do contrato de trabalho é justamente trazer essa relação saudável entre os pares. Quando não acontece isso, você é relatado, mas nem toda empresa tem um RH, nem toda empresa tem, e às vezes é o dono da empresa que está cometendo aquele desrespeito. E aí você comunica a pessoa e não houve nenhum tipo de situação para diminuir isso, ou alterar isso, ou, né, transformar, ou às vezes também, tá? A pessoa fala, não gostei disso daqui, você é mandado embora. E as mulheres se calam justamente por isso, porque já é difícil a mulher no trabalho. Ainda mais numa situação dessa, você vai ficar reclamando, vai virar uma mulher eternamente reclamona. A gente já tem a pecha de ser reclamona naturalmente.
E aí você não toma nenhuma atitude, pode sim os dois responderem, são solidariamente responsáveis por aquele desrespeito. Só que, desculpa, só que a questão criminal é sempre direcionada à pessoa física. A questão indenizatória pode ser física e jurídica também, que é a PJ. Nesse caso, por exemplo, a mulher é funcionária e foi um outro funcionário acima dela, mas também funcionário que cometeu. Aí ela vai denunciar e ela é demitida. Ela pode recorrer dessa demissão? Sim, principalmente, a maioria das vezes ela é demitida por conta dessa situação, né? Tava tudo bem, não tinha nenhuma reclamação, não tinha nada que desabonasse a conduta dela. Ela foi lá, reclamou, o agressor continuou no ambiente de trabalho e ela foi demitida. Sim, ela pode entrar, e aí como houve uma questão contratual de trabalho, você pode buscar a Justiça do Trabalho para reverter essa situação através de uma reclamação trabalhista, e você retornar, né, para o seu ambiente de trabalho, que muitas das vezes a mulher também não quer. Porque ela está ali, vou voltar para lá, para trabalhar com aquela pessoa, então ela não pede para voltar, ela só pede a indenização do tempo que ela estaria trabalhando e exercendo o contrato dela ali, por uma estimativa, né? Aí a justiça julga nesse sentido. Mas é muito complicado para a mulher que ela vivencia. Hoje, eu tenho um caso de importunação sexual que a gente só conseguiu comprovar porque no ambiente de trabalho tinha câmera. Então, pegou mesmo o colega de trabalho apalpando, passando a mão nela, né? E deixando a pessoa numa situação completamente constrangedora. Ela levou isso para o superior hierárquico demitiu o agressor ainda na investigação, né? E hoje ele já foi denunciado, então tem uma situação que... E ela está no ambiente de trabalho, mas enquanto ele não saiu dali, ela ficava assim, mais um dia de trabalho. Gente, o que eu vou fazer? O que eu... Sabe? Ficava completamente amedrontada. E é assim que a gente fica mesmo. E às vezes a pessoa fala assim, você vivenciou anos, nunca denunciou. Você fala, quem vai me ouvir? Quem vai acreditar em mim? Sabe? Assim como a violência doméstica era. Quem vai acreditar em mim de eu chegar lá e falar que eu estou sofrendo uma violência doméstica? Tem 4 paredes, não tem ninguém vendo. Um ambiente de trabalho, um estúdio, a gente está aqui, fechadinho. Como? Se tiver uma câmera, ajuda. Se tiver um celular, ajuda. Mas a maioria das vezes, e isso não acontece só em pequenas empresas, acontece em grandes empresas. E aí você vai largar um contrato de trabalho, o risco de ser mandado embora, cheio de conta, cheio de compromisso. Então, para a mulher, para quem é violentado, é uma trajetória muito delicada, muito delicada. Por isso que os casos acabam sendo muito pequenos, porque as pessoas têm medo de registrar, perder o emprego e levar à frente, perder o emprego, perder os colegas de trabalho que não vão te indicar, vão achar que você é zumbeira, tá? Então, quando você tem uma prova mais robusta ou tem um colega de trabalho que presencia e fala, aí ajuda pra caramba, mas é muito difícil. Doutora Letícia, agora uma pergunta com relação tanto ao assédio sexual no ambiente de trabalho quanto com relação à Lei Maria da Penha. Prescreve, existe um limite de tempo para a pessoa ter vivenciado aquilo e ela denunciar, ou depois de um tempo ela não pode mais denunciar? Os únicos crimes assim que a gente tem que passa muito tempo e não prescreve é o racismo, que ele é imprescritível, então pode passar 50 anos. Se você denunciar aquele racismo, pode-se abrir uma investigação e a homofobia também, ela é imprescritível, porque ele foi equiparado à lei de racismo. Então, a homofobia também é imprescritível. Então, passou muito tempo, você pode. A maioria dos crimes, você tem essa questão de ter um tempo para denunciar. Então, a gente acaba pedindo que seja muito rápido, porque às vezes a pena é pequenininha. Um estelionato tem uma pena de 7 anos, uma ameaça tem uma pena de 4 anos, então acaba se transformando na prescrição de 8. Então, você tem um tempo para poder registrar essa ocorrência. E também, depois que passa muito tempo, a gente vai esquecendo detalhes dos fatos que são primordiais para aquela conclusão, para aquele desfecho. Então, tem coisas que passaram e aí, às vezes, até mesmo para se proteger psicologicamente, você fala, não quero pensar nisso, não quero voltar a isso, e aí você não cria um bloqueio. Então, eu acho que é interessante, né, eu acredito que todo profissional vai te direcionar, assim que aconteceu, imediatamente registrar a ocorrência. Até porque tem provas, né? Vamos supor, uma violência sexual.
Você precisa de uma prova de um sêmen, você precisa de uma prova do canal vaginal para verificar se houve de fato uma lesão. Tudo é observado dentro daquele registro. Então, quanto antes você registrar, mais fácil você vai ter assegurado seus direitos. Tem uma premissa que a gente fala na faculdade, também a gente leva, o advogado adora levar isso para a vida, né? O direito não socorre aqueles que dormem. Então, se você está dormindo, está moscando ali, você vai perder seu direito. A indenizatória tem prazo para você protocolar. Então, tudo tem um tempo certo, senão vai passar muito tempo. Imagina, você também passou muito tempo, passou 8 anos, aí você vai e registra uma ameaça aí. Pô, já passou tanto tempo, a pessoa já não está nem mais se sentindo ameaçada. Ai, mas aquele mal, injusto, grave que ele me fez, tirou a conta. E você já mudou de conta, já mudou de país, e aí você vai, aquela pessoa ainda fica... Imagina, hoje talvez eu seria até processada por condutas passadas, ou você, enfim. A gente está, de uma certa forma, sempre cometendo delitos, fiquem atentos. E agora, tendo uma visão com relação ao lado da empresa, que medidas que uma empresa, um líder ou um setor de RH, que medidas uma empresa pode fazer para poder evitar que dentro do ambiente daquela empresa ocorra o assédio sexual? Se tiver a possibilidade, né, da empresa colocar um RH, as equipes multidisciplinares têm um forte atuação. Isso também na justiça, quando vai para a equipe multidisciplinar. Tem um assistente social, tem um psicólogo. São pessoas profissionais que têm uma visão diferenciada e conseguem compreender o comportamento humano, que a gente acaba sendo muito técnico. Eu sou advogada, então tá na lei, é crime, não é crime. O que eu posso... As pessoas falam que eu tenho mania de defender bandido. Não é isso, não é que são as absolvições que são muito grandes, mas é porque você identifica na lei e você trabalha com aquilo que está ali na lei. A droga estava com ele? Não, a droga estava no chão. Oh, peraí, aí você está acusando a pessoa ali que está com a droga. Aí, às vezes, até na declaração, né, acontece muito. A gente tem um judiciário muito racista também. Ele é machista e racista. Ah, mas ele estava com todas aquelas características. Cabelo de abacaxi, cabelo de cria, roupa de time, chinelinho tal, da marca X. Então, ele tem toda uma característica para ser uma pessoa do tráfico de drogas. Mas a droga não estava com a pessoa, não tinha radinho, não tinha... né? Então, aí você vai conseguindo quebrar aquelas situações. Ah, é uma violência, um estupro, mas não tem nenhum exame de corpo de delito, não tem nenhuma prova. A gente trabalha com provas. Então, para uma empresa, né, ser responsável para ela evitar tais condutas, é importantíssimo que tenha um RH, que seja uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, um assistente social, um pedagogo também costuma trabalhar nessas equipes, e eles fazem esse trabalho de acolhimento da vítima. Às vezes é uma funcionária que sofre uma violência doméstica. Teve um que o marido, ele ia no local de trabalho dela, né, e causava um escândalo, né? A outra, ela trabalhava com uma médica, ele quebrou o vidro de entrada da profissional. Você acolher essa vítima, porque acaba envolvendo várias pessoas. Tipo, é um problema do casal e ataca o local de trabalho da mulher. E aí, ou então a mulher está lá trabalhando, ela sofre uma violação de direito dela, né? Do corpo dela, uma violação do corpo dela. Então, quando você tem uma equipe que te ampara, te abraça, ótimo, ajuda bastante. Então, ter esse cuidado, ter para onde, né? Porque você às vezes vai falar com o chefe, como você vai falar? Olha, ele apalpou meu seio. Na entrada do... Você vai falar isso para uma pessoa, seu chefe, como é que você vai falar isso? Você fica, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Que ele pegou, passou a mão, né, na minha saia. É uma situação muito constrangedora para quem vivencia, e você falar isso você revitimiza de novo aquela situação. Revivencia, né? E então, ter essa equipe seria ótimo, mas também ter uma pessoa que abraçasse, a empresa é pequena, só tem eu e mais um, e teve essa situação, procura com a pessoa, fala assim, olha, você está vendo um acompanhamento de uma profissional de psicologia, ou então você está conseguindo atender juridicamente essa questão da partilha de bens, tenta acolher, não tenta julgar, sabe? Não tenta falar assim, mas o que você está fazendo para ele poder passar a mão no meio da sua saia? Não tenta fazer isso, não façam isso, mas tenta acolher. Vem cá, vamos conversar. Posso observar? Eu nunca identifiquei. Aí você fala, falei com fulano, com Beltrano, com ciclano.
Ó, eu falei com minha colega de trabalho. Ó, eu não falei com ninguém, mas eu estou falando com você porque é uma situação que está me tirando. Sempre conversa para tentar o acolhimento. E a pessoa que está recebendo aquela informação, acolha, não ataque, não julgue a pessoa se ela está com a roupa tal, se ela está isso, com aquilo. Por favor, evitem mais problemas para gente. Quer dizer, se tiver problema, pode me contratar, a gente resolve. Doutora Letícia, agora um assunto que nem está exatamente ligado à nossa pauta, mas eu acho que é uma coisa que as mulheres vivenciam muito hoje em dia. Eu queria que você falasse um pouco a sua opinião com relação à realidade das mulheres que se separam e elas têm que viver com uma pensão que quase não dá para nada e, além de ser uma pensão mínima, ela ainda tem que conviver com aquele ex-companheiro não pagando esse valor. Queria que você falasse um pouco sobre essa realidade, que é uma realidade que pega tantas mães e muitas delas em situações até com filhos atípicos, que elas têm que enfrentar esse leão por dia. Olha, eu já ouvi o genitor, né, falando assim, ela está inventando esse laudo, a mulher está ali com um laudo, com a equipe, tem psicóloga, a criança está laudada, tem um médico psiquiatra, tem toda uma medicação, tem terapias. Olha, Fernanda, acho que ninguém escolhe, né, passar por esses momentos, mas se a gente passa, a gente tem que saber lidar com aquilo. As mães, de uma forma geral, já são muito cobradas, né? A responsabilidade do filho é da mãe. Tanto é que se acontece alguma coisa com o filho, a culpada, tá vendo? Deu errado, mas a mãe também, ela vivia trabalhando, vivia lá dentro vivia trabalhando, não dava atenção para a criança. A culpa é de quem? Da mãe. Às vezes o pai estava ali, dentro de casa. Então a responsabilidade não é da mãe, é da mãe. E isso é uma questão também que a gente tem que quebrar, que é muito difícil. E por isso também as mulheres acabam atraindo mais aquela responsabilidade da casa, do filho, serem delas. Então, se a criança está com piolho, a culpa é de quem? Da mãe. Pode ter um surto no piolho, mas a mãe não dá banho naquela criança, aquela cabeça está empesteada. Pediculose, é pediculose para cá, pediculose para lá, é agenda com pediculose. Mas a culpa é de quem? Da mãe que não lavou a cabeça, ou a mãe que não penteia. Nunca é do pai, porque a gente tem esse estigma mesmo de ser o cuidado da mãe que gere, a mãe que tem, a mãe que... E então isso fica muito complicado. Aí a mulher, quando se separa, às vezes o cara já não ajuda muito, né? Às vezes é aquela mobília, só enfeita a casa, ou paga as custas de dentro de casa. Só que a mulher, ela tem 3 filhos, 2 filhos, você não consegue organizar o horário de trabalho com criança. É muito difícil. Algumas mulheres autônomas têm mais a flexibilidade do horário de trabalho. E a maioria acabam enveredando para essa área do empreendedorismo, porque elas têm essa flexibilidade do horário para conciliar com a casa e com o filho. Então, a nossa jornada aí já começa por 3. Mãe, casa, né, e os compromissos dos filhos. Porque não é só você ter filho e levar na escola. É o filho levar na escola, é a luta, é a natação, é o curso de inglês. Quem faz isso é a mãe. E quem paga é a mãe também. Então, quando você tem a pensão é nada mais do que aquilo que você vai contribuir na necessidade daquela criança. Se a mãe paga, o pai também. Se o pai paga, a mãe também paga. Se a criança tem uma necessidade especial e que tem muitas crianças agora passando por essa situação, a gente tem que levar para o judiciário para que o juízo, já que o pai não se conscientiza disso, porque venhamos e convenhamos, né? Os homens sentem mesmo a dor no bolso. E aí, você é criticada por essa fala. Mas quando você ataca o bolso do cara, aí ele começa a se coçar. Tanto é que tem várias pensões aí que as pessoas ficam sem pagar, passam anos sem pagar. Aí vem a prisão civil, a única prisão civil é a prisão por pensão alimentícia. Aí vem essa prisão civil, aí o cara... Aparece 5 mil, aparece 10 mil, aparece 3 mil, aparece o dinheiro, ele dá um jeito de pagar. E ainda a família fica assim, essa mulher não vale nada, porque ela está querendo prejudicar o... Gente, tem uma criança com todas as necessidades. E aí a gente não está falando nem de plano de saúde, de terapias, né, de equipes que precisam das crianças que têm necessidades especiais, de toda aquela realidade. A gente está falando do básico, da escola, do plano e de uma atividade extracurricular. Mas normalmente são 2 crianças, ou a criança tem uma necessidade especial, uma terapia, precisa daquele acolhimento.
E as mães atípicas não são nem um pouco acolhidas, Fernanda. Elas não são nem um pouco acolhidas. A mãe atípica, ela ainda leva tem que cuidar mesmo, é o fardo de ser mãe. Não tem rede de apoio, não tem ninguém para que possa, né, auxiliá-la ali com o horário de trabalho. As jornadas são muito mais cansativas, as terapias. Então, é muito difícil e a gente tem que sempre levar para o juiz. E agora, se não está pagando, filho, tem que ser preso mesmo. Que aí aparece dinheiro, busquem sempre um profissional que possam te orientar dos direitos que te asseguram, como pensão alimentícia, as necessidades, né? Já tive progenitor aí que teve violência doméstica, ele quase matou a mãe, aí pediu a pensão. E o cara ofereceu R$ 130 para poder pagar. E a gente tira foto de tudo. Vai ostentar na internet, a advogada vai printar, a estagiária vai printar, a amiga vai printar, todo mundo vai printar. Se tem direito de pagar o combo do uísque Red Bull, vai pagar a pensão, a fralda Huggies também da criança, vai pagar a anistatina da criança, vai pagar as terapias das crianças. Tem crianças que precisam da equinoterapia, né, com cavalos, que são maravilhosas, que eu também sou muito a favor disso, e da canabidiol. O canabidiol é um milagroso demais, ele faz um grande efeito, mas ele é muito caro e é muito difícil, porque a cannabis é muito taxada e é criminalizada no Brasil. Então, o canabidiol, ele é um excelente produto e você precisa de todas as vezes, até mesmo de ingressar com uma ação. Olha o transtorno da mulher. Ela é mãe, ela tem que cuidar da criança, ela tem que estudar com a criança, você tem que saber geografia, matemática, história, você relembra isso tudo, ciclo do ouro, química, física, coisas que já passaram, quem descobriu o Brasil e ainda entra na vertente agora da terra indígena, é muito interessante a gente ver o que a gente estudou, como está mudando isso. Os direitos, né, humanos, a violência doméstica, a questão da necessidade de cidadão, de ter um documento, você tem que saber disso tudo e levar na terapia, e levar no médico, e levar no, né? E às vezes a criança tem uma dermatite atópica. Ainda tem essa confusão, tá? A gente não chegou nessa questão de que a mãe busca um tratamento e o pai busca um outro tratamento. É uma questão muito delicada, porque a criança que está ali, ela está doente, ela está doente. Às vezes é uma dermatite atópica que já vem desse confronto, né? E essa dermatite atópica, a mãe vai lá, tem todo o cuidado especial, aí vai para visitação na casa do progenitor, ele não passa pomada, ele não passa ele não dá medicamento, ele entope a criança daqueles alimentos que ela não pode consumir. Olha o transtorno. Aí que você faz o quê? Leva tudo para o processo. A gente tem que levar isso para o processo, porque a criança não melhora nunca. Ou então ele vai lá, pega e leva em outra médica, sem conhecimento da mãe. Aí faz uma coleta de material. Olha, é uma confusão danada. Ou então a mãe vai, faz a terapia, vai nas terapias, tudo direitinho e tal. Aí o pai vai e leva em outra psicóloga, ou então busca outro tratamento, porque não acredita naquele ali, vai buscar outro. É uma confusão, é um transtorno que isso traz muitas complexidades e interferem diretamente nas crianças. Então, acho que o mais interessante e sensato é abrir a cabeça, saber que o problema pode existir, seja uma dermatite atópica, como um laudo de TDAH ou um laudo de autismo, e você verificar naquela condição, né? É passível? Eu acho que a justiça também acaba sendo muito limitada, porque ela não pode resolver do pai. O pai quer fazer um tratamento. Ok, mas a mãe também quer fazer um tratamento. Como que a justiça vai decidir isso? Vai ser o tratamento da mãe? Mas o pai também está buscando tratamento. Eles têm que entrar num acordo. E às vezes tem uma medida protetiva no meio que eles não podem conversar. Quem conversa são as advogadas. É uma confusão danada. E quem sofre é a criança. Então, acho que numa guerra de cabo, a gente tem que sempre ceder um pouquinho, assim, para poder. O que é benéfico aqui para a criança? Estou vendo uma evolução? Tá, não precisa elogiar a mãe vai fazer aquilo ali pela criança, mas por que não? Olha, vou fazer outro tratamento, vou buscar. O que você acha? Acho que não, então tá, a gente vai passar um tempo, vai observar como ficou. Se não resolver, vamos fazer o outro tratamento, e aí a outra também ceder, sabe? Um vai cedendo daqui, outro vai cedendo de lá. Porque a máquina precisa funcionar, porque senão fica sempre puxando para cá.
ou então puxando para lá. Ou então o outro fala, não, você está inventando esse laudo. E a outra está ali, pagando terapia e tal, com R$200, R$400, você não consegue, não consegue. Então, é muito difícil isso. E o que eu sempre oriento as minhas clientes é, busquem o máximo de provas possíveis. Se você for bloqueada, pega um conhecido, pega as redes sociais, viajando, ostentando, à noite, mulheres, carrão, e vamos levar isso para o processo, porque é a única forma que tem. Ou então vai buscar os avós também, que é possível dos avós pagarem a pensão. E aí a gente vai ter que resolver de alguma maneira. Mas a criança não pode ficar desassistida de forma alguma. Doutora Letícia, quero agradecer a sua participação no nosso podcast. O universo feminino é cheio de assuntos, né? Tanto assuntos positivos como assuntos difíceis, mas que têm que ser falados. A gente precisa falar, porque existem muitas mulheres que estão hoje vivenciando essas situações e elas precisam escutar para serem encorajadas, para terem um conhecimento, para saber o que elas podem fazer, que passo que elas podem dar. E eu queria que você deixasse um recado para as mulheres, nesse mês da mulher que a gente está comemorando, você como advogada, como uma pessoa que luta diariamente no seu trabalho pelo direito dessas mulheres, dessas crianças, dessas famílias, eu queria que você deixasse um recado para as mulheres que vão assistir a nossa entrevista. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui falando para várias pessoas, homens e mulheres, pessoas trans, homossexuais, que vivem relações homoafetivas, sabe? Acho que é muito importante a gente ter conhecimento e a gente cada vez mais buscar isso pra gente. E às vezes você está ouvindo e passando para um outro, né? Olha, eu vi que é assim que funciona, não é assim desse jeito, abrindo os conhecimentos. Então, o recado que eu deixo, principalmente nesse mês de mulher, que não é fácil ser mulher, não é, ninguém ensinou a gente a trocar fraldas, ninguém ensinou a gente a lidar com as dificuldades da vida, sempre colocaram a gente lá e a gente tinha que se virar com aqueles problemas da vida adulta, e a gente teve que aprender sozinha. Poucas são aquelas que tiveram, né, uma ancestral assim que falou, olha, faz assim, faz assado, até porque a gente está vivenciando coisas muito novas, né? Então, são relações que não tinham antigamente, então são muito julgadas. Então, mulher, pessoa que está ouvindo, né, pessoa principalmente das partes vulneráveis, busquem sempre o seu conhecimento, busquem um profissional da sua confiança e faça valer os seus direitos, porque os nossos direitos estão aí, as nossas legislações estão aí, a gente tem muita luta, a gente tem muita batalha, então a gente já conquistou muitas coisas, mas a gente não pode parar de conquistar, a gente ainda luta muito por uma igualdade, a gente luta por respeito, e a gente luta, sobretudo, pela nossa visibilidade na sociedade. Então, conhecimento liberta, já dizia Paulo Freire, busquem seus conhecimentos e busquem, sim, os direitos para vocês e para os demais, porque é muito importante a gente ter sempre a segurança de que está fazendo o certo, o que é justo e, sobretudo, o que é correto. Então, nesse mês da mulher, eu espero que mais mulheres sejam protegidas e que não precisem tanto, né, da legislação para se abraçarem, que elas possam ser respeitadas, independente de tudo. Doutora Letícia, obrigada novamente pela sua presença, parabéns pela sua trajetória, pelo seu trabalho. Eu queria que você deixasse a sua rede social para quem quiser tirar dúvidas, conhecer mais você, conhecer seu trabalho ou entrar em contato. Eu sou a Letícia Delmindo, estou nas redes sociais, Instagram, Facebook, tenho Trends também. Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, eu sempre coloco lá as divulgações de palestras, eventos, né? Eu tenho alguns livros publicados em coletâneas jurídicas, então quem quiser conhecer um pouquinho da minha escrita, falo sobre bullying, falo sobre algumas práticas criminais, falo sobre violações de direitos, sobretudo das mulheres. Quem quiser conhecer um pouquinho da minha vida ali profissional, está ali. Também misturo um pouquinho com a minha vida íntima, né? Minha vida pessoal. Então, vai ver foto dos meus filhos, vai ver foto da minha companheira, vai ver foto do que eu vivencio, do que eu realmente sou. Porque eu não consigo esconder nada. Se eu estou feliz, eu estou feliz. Se eu estou triste, eu estou triste. Se eu estou chateada com a pessoa, eu já chamo logo a pessoa e falo, não gostei dessa tua conduta. E aí, ali, eu estou um pouquinho nas redes sociais mostrando um pouquinho da minha realidade. E aí, vocês entrem e conheçam um pouquinho desse universo, que é Letícia, complexo como toda mulher é. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui.
E fiquem ligados que durante o mês de março nós vamos ter várias entrevistas com mulheres de destaque em várias áreas dentro desse universo de assuntos que envolve o mundo das mulheres. E agradecer também aos nossos patrocinadores, Ingeluz Home Center, tudo que a sua casa merece, e Prolagos, nossa natureza movimenta a vida. E fiquem ligados, até o próximo episódio.